Nós vamos retomar a sequência de pregações em Apocalipse, nas cartas, as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Hoje chegamos à igreja de Sardes, no capítulo 3. Igreja em Sardes, capítulo 3, versos 1 até o verso 6. Diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Santo Deus, Tua palavra pregada, Senhor, é luz para os nossos caminhos. Teu Evangelho, Senhor Deus, é a esperança desse povo. E nós não temos, Senhor Deus, outro lugar para receber direção senão a Tua palavra. E nós reconhecemos, Senhor, que estamos perdidos sozinhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o nosso caminho. Portanto, Senhor, desvenda os nossos olhos essa noite, a fim de que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Fala-nos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito poderosamente, para que vejamos a glória do Teu Filho essa noite. Sejamos exortados a respeito dos nossos pecados. E então haja santificação, Senhor Deus, e vida no nosso meio. Em Cristo, nosso Senhor. Amém. Há uma tendência muito forte de nós começarmos a avaliar as coisas que estão ao nosso redor, muito mais pelas aparências que elas têm do que, de fato, pela sua essência. É muito tendencioso, é muito natural para o homem, ao invés de buscar o fundamento, a essência, o cerne da coisa, começar a avaliar as coisas por aquilo que é mais aparente, que é mais externo. Por exemplo, um exemplo muito próximo nosso. Quando eu falo a palavra escola, para a igreja, em qualquer lugar, os irmãos já têm dentro da mente, do pensamento, uma definição e uma imagem a respeito do que é escola. Dentro do horizonte de consciência que os irmãos têm e do campo semântico que já foi dado, escola significa tais e tais coisas. E, geralmente, o que essa imagem corresponde não é a realidade do que é escola, mas a aparência do que é escola. É por isso que, quando nós vamos falar sobre o que é uma escola boa e o que é uma escola ruim, nós geralmente falamos sobre escola boa, a gente começa a apresentar a estrutura da escola. A escola tem um parquinho, a escola tem uma fazendinha, a escola tem ar-condicionado nas salas, as cadeiras são confortáveis, e a gente começa a descrever a escola pela estrutura física, pela infraestrutura e não por aquilo que é menor.
A infraestrutura física e não por aquilo pelo qual ela existe, que é ensinar. Ao invés de avaliarmos pelo ensino, avaliamos pela estrutura. E quando passamos a tratar do ensino, nós também o tratamos simplesmente como aparência. É a escola que faz meu filho passar no vestibular. Isso não é a proposta da escola. Na verdade, algumas até têm essa proposta, mas como definição de lugar de aprendizagem, não é passar no vestibular. Isso também acontece com a ideia de igreja. Quando nós falamos na palavra igreja, então, nosso horizonte de pensamento vai ter a imagem de um prédio, pessoas sentadas, uma organização, né, uma instituição, né, tesouraria, programações, só que nada disso é igreja. Essas coisas contribuem para que a igreja exista, ou para que ela desenvolva suas atividades, mas nada disso é igreja. A ponto da igreja poder se reunir neste prédio, ou em outro prédio, ou como está acontecendo lá em João Pessoa, uma chácara. Porque o prédio não é igreja. As cadeiras não são a igreja. A igreja é o povo de Deus reunido em a Santa Assembleia. É o conjunto dos crentes que foram lavados e remidos no Senhor. Isso é a igreja local. Isso pode ser transferido também para a igreja de Cristo, igreja universal, mas não tem nada a ver com seus acidentes. E qual é o problema disso, irmãos? É porque quando nós confundimos a natureza das coisas, tratando-as pelos seus acidentes, ou seja, pela sua aparência, nós nunca conseguimos resolver os problemas que acontecem. Por exemplo, na educação, se eu penso que estrutura física é o problema da educação, e o nosso país tem tido resultados pífios na educação, qual é a solução? Mais dinheiro para a estrutura física. Vamos melhorar as escolas, vamos fazer reforma, vamos criar escola nova, vamos dar mais dinheiro para o professor. Porque a gente está atacando aquilo que não é o problema em si, ainda que nós tenhamos deficiências nessas áreas. O problema é o ensino. O problema é a forma de você, você até redundante aqui, a formação, a maneira de formar um professor. O problema da igreja não é o prédio. O problema da igreja não são as programações. Se a gente mudar a programação para 2021, então tudo vai dar certo. Não, o problema da igreja é a verdade que nós vivemos. A verdade que está sendo pregada é a verdade que nós vivemos. E aqui está o cerne do problema da igreja. Se isso não for tratado, a igreja vai viver de aparência e não de essência. Deixa eu dar terceiro exemplo. As famílias. A família não é simplesmente a reunião de uma pessoa chamada pai, de outra chamada mãe e dos seus filhos correspondentes. Mas é a ligação que eles têm de sangue, de afeto, o compromisso que cada um tem dentro desse núcleo com a sua própria posição, a relação que eles têm com o Criador, a relação que eles têm entre eles e a relação que eles têm com a sociedade. Aí eu começo a pensar em família, a essência da família. Mas quando eu vivo só de aparência, eu estou preocupado com a foto que eu vou postar no Facebook ou no Instagram. É a família que está brigando todo o tempo. Aí apareceu uma paisagem bonita, aí todo mundo faz as pazes na hora, só para aparecer na foto, aí todo mundo ri, depois começa a confusão de novo. Porque essa família está preocupada só com as aparências da família, nunca com a essência.
e aparentar estar bem e não estar bem de fato. Esse é o problema de hoje, e este era um dos problemas da igreja de Sardes. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, veja, conheço as tuas obras, no verso 1, que tens nome. A palavra nome aqui poderia ser tranquilamente substituída por reputação. Tu tens a reputação de que estás viva, mas na verdade essa igreja está morta. E por que o Senhor está dizendo isso? Porque a aparência da igreja era de que estava viva, mas na verdade ela estava morta. Esse é o primeiro problema da igreja. Mas havia ainda um segundo problema. Ele diz assim no verso 2: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Sê vigilante. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, você vê a insistência, ser vigilante, vigie. Aqui a gente precisa compreender um pouco da história dessa igreja para entender qual é essa exortação de Cristo. E um detalhe, todas as outras cartas, quando você vai ter uma repreensão do Senhor, primeiro você tem um elogio. Nessa você não tem elogio. Jesus já passa para a repreensão. Porque o negócio era tão urgente, o problema era tão sério, que não dava tempo de elogiar. Ele precisava ir direto ao ponto. Então vocês têm aparência e não têm essência. E vocês pensam que estão seguros. Veja só, por que essa cidade, e aqui a história da igreja se confunde com a história da cidade, por que essa cidade se sentia tão segura? Porque geograficamente ela era uma das cidades, e já tinha sido, na verdade, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. E ela ficava, né, num ponto muito favorável para a defesa, no alto de um monte. Cidades que ficam embaixo, num vale, elas teriam uma dificuldade maior de defesa, porque os inimigos viriam de cima para baixo. Mas se uma cidade está no alto, no topo de um monte, e ela ainda por cima é fortificada, quem consegue? Se você está sempre de cima, né, tentando se defender de cima para baixo. Então era uma cidade que geograficamente já tinha essa vantagem. Além disso, a fortificação que foi feita em Sardes era uma coisa fenomenal, difícil de ser comparado com qualquer outro povo. Então bastava os cidadãos de Sardes estarem dentro das fortalezas para que eles pudessem se sentir seguros. Até que um homem chamado Ciro, sim, o mesmo Ciro que Deus chamou pastor de Israel, quando o Senhor retirou o seu povo no segundo cativeiro, no cativeiro babilônico, por volta do 7º século, Ciro conseguiu adentrar essa cidade e tomar essa cidade. Isso aconteceu depois, no século III a.C., com outro general. E, mais uma vez, a cidade foi tomada por Epifânio. E depois, novamente, já próximo do período de Cristo, foi tomada novamente e destruída. Então, eles tinham uma falsa impressão de segurança, mas não tinham segurança. Na primeira de todas as investidas, na de Ciro, e essa é uma mensagem, né, não está no texto aqui, mas a história nos faz entender o porquê que Jesus está falando sobre vigilância. Ciro foi muito esperto, muito sábio. Ele estudou, antes de subir para tentar derrotar Sardes, ele estudou meses e meses a forma em que ele poderia entrar naquela cidade, antes de ir para o confronto final. E sabe como é que Ciro conseguiu entrar na cidade? Com um único homem. Um único soldado persa entrou na fortaleza. Por onde? Por uma brechinha que eles deixaram.
Foi deixada uma pequena brecha naquela fortificação. E quando todos estavam dormindo, esse único soldado entrou em Sardes e saiu abrindo os portões da cidade. E aí, onde está a fortaleza? Acabou a segurança. Os soldados persas entraram e destruíram a cidade. Quando o ladrão entrou, não adianta mais fechar a porta. O Senhor disse: sê vigilante. Essa era uma igreja que, por conta da falsa impressão que eles tinham de segurança, está tudo bem, ninguém está nos atacando, não há perseguição, não há nada contra nós, então nós vamos viver tranquilamente. Não é perseguição. Nós estamos em paz. Uns batiam no ombro dos outros e diziam: paz, paz. Como os profetas avisavam: não digam paz, paz, quando não há paz. Essa apatia da igreja, no presente momento, irmãos, que nós estamos vivendo, é um absurdo. Nós estamos falando isso aqui quantas vezes? A apatia dos pastores é um absurdo, a apatia da igreja é um absurdo, porque ela fica pensando: não, nós estamos em paz, é só um problema de saúde, ninguém está fazendo nada contra nós, as coisas vão bem, e a gente fica repetindo isso para a nossa mente, para tentar dar algum tipo de conforto e gerar segurança, quando não há segurança. Quando o trabalhador está sendo humilhado, quando, como vimos agora há pouco, o criminoso é quem sai para trabalhar e quem fica em casa é que é o herói da sociedade. E quando a igreja está sendo impedida de cultuar o Senhor. Ontem, irmãos, eu li a decisão de um desembargador de Pernambuco. A igreja de lá teve coragem de se levantar e lutar na justiça. Houve primeiro uma decisão favorável à igreja, mas imediatamente se levantou alguém para derrubar a decisão liminar. De pronto. E na decisão desse desembargador, o que tinha lá? A igreja não pode reclamar de perseguição religiosa, nem de danos à sua liberdade religiosa. Por quê? Porque eles podem fazer suas atividades online, trocando em miúdos. Quer dizer, agora está certo, né? Aí os pastores voltam para casa. Eu sei que eles não ficaram desapontados, porque estavam realmente animados com isso. Mas você então vai voltar para casa dizendo assim: então está tudo bem, porque o juiz disse que o culto é online. Isso é o fim da picada, porque agora é a decisão do juiz que diz como é que é o culto. É um juiz ensinando o pastor a ministrar a ceia, porque a ceia, até onde eu saiba, não pode ser online. Ou então agora ele diz que pode, porque não há prejuízo. É o juiz que vai dizer como é que nós nos reunimos, como é que é o culto, a natureza do culto, quais são os elementos de culto, o que pode, o que não pode. Isso é adentrar numa jurisdição que não é dele. Chegou a esse ponto, irmãos, ele escreve isso e acha que está tudo bem. E nós continuamos repetindo para nós mesmos: paz, paz, não tem problema nenhum, nós estamos seguros. Que apatia da igreja é essa, irmãos? Uma falsa segurança, porque nós estamos sustentando um falso nome, uma falsa reputação. Qual é a reputação que você quer? Essa igreja apática que se esconde nessa falsa segurança é a mesma que diz assim: nós temos que, sim, que respeitar o que as autoridades estão dizendo e baixar a cabeça e seguir, porque é a lei. Porque isso é a lei e acabou. Então, vocês que estão dizendo aí que o culto tem que continuar, vocês são fundamentalistas, radicais, está vendo aí, é coisa de neopuritano, é coisa disso, é coisa daquilo. Nós não. Eu não quero aparentar isso para as pessoas.
Eu não quero ser confundido com um fundamentalista. Nós não deveríamos querer ser confundidos com covardes. Não deveríamos querer ser confundidos com incrédulos, nem com ímpios. Porque é fato que nós devemos realmente zelar pela reputação da igreja, mas zelar como? Como é que nós devemos zelar? Quando eu leio Atos 2 e vejo lá que a igreja tinha simpatia do povo, eu só leio isso quando antes eu li que eles perseveravam em oração, na comunhão dos santos, na pregação da palavra, nos sacramentos, e então o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e eles contavam com a simpatia do povo. É assim que nós devemos querer ter a simpatia do povo. Porque se for para deixar a oração, a pregação, os sacramentos e ter a simpatia do povo, nós devemos querer ter a antipatia do povo. A antipatia do povo. Porque eles estão errados. Ponto final. O Senhor diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deus não tem 7 Espíritos. Por que ele está falando de 7 Espíritos? É um Espírito. Mas quando você está lendo Apocalipse, você percebe que é um texto com muito sentido figurado. E o número 7 tem um significado muito forte de perfeição. Então aqui, os 7 Espíritos quer dizer o que tem o Espírito de Deus. Ponto, é só isso. Ele não tem 7 Espíritos, ele tem o Espírito, o perfeito Espírito de Deus. É Cristo. E as 7 estrelas, que ele já revelou quais são no primeiro capítulo, final do primeiro capítulo. As 7 estrelas são as 7 igrejas. As 7 igrejas. Os anjos da igreja, os candelabros, as estrelas, está tudo revelado. Então, ele que tem o Espírito, ele tem as 7 igrejas. Ou seja, essas igrejas não são de vocês, são minhas. O que tem o Espírito é Senhor das igrejas. Por isso que no final ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que são dele. A igreja não é nossa. Você não tem o direito de fazer alguma coisa para ser bem visto pelos seus amiguinhos, para ser legal, para ser moderado, sofisticado, prudente, a despeito da palavra de Deus. Você não tem esse direito, porque a igreja não é sua. Você não acha que é muito mais fácil para um pastor seguir a maré? Ou seja, tudo que estão dizendo eu vou repetir, porque aí eu sou legalzinho, eu sou um cara sofisticado, prudente, uma pessoa que realmente é uma pessoa moderada. Não são com esses tolos, fundamentalistas, radicais. Só que a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Ele continua: conheço as tuas obras, no verso 1, que tens nome, reputação de que vives e estás morto. Tem só aparência. Você percebe, você pode ler essa carta 10 vezes, encontre aqui o apontamento de um erro doutrinário. Não tem não, viu? Teve nas igrejas anteriores. Olha, eu percebo que vocês toleram os nicolaítas. Vocês estão entrando aí na idolatria, na imundícia sexual. Eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês estão tolerando a doutrina de Jezabel. Vocês estão tolerando a doutrina de Balaão. Mas aqui não tem. O problema deles não era doutrinário. Eles eram firmes na fé. Então qual é o problema? A igreja tinha culto, a igreja tinha boa doutrina, provavelmente pregação, ou seja, tinha todas as aparências, mas não tinha essência. Isso não procedia de um coração convertido.
É tanto que ele fala de poucos que ainda estão para morrer. Ou seja, era uma igreja de pessoas mortas e outros estavam para morrer, definhando, enquanto cumpriam todas as cerimônias que foram prescritas. Eles definhavam. Verso 2: ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Parem de viver de aparência. A igreja pensa hoje que ser viva é ter programação de segunda a segunda. Veja, a nossa igreja é uma igreja viva. Por quê? Porque todo dia você tem o que fazer aqui na igreja. Ora, mas dependendo do clube, eu também tenho. Eu tenho programação para fazer se eu procurar várias outras instituições. Por que eu vou procurar a igreja só porque tem programação todo dia? Ou só porque tem um discurso? Não, eu não posso procurar a igreja por essas coisas. Eu procuro a igreja por alguma coisa que é mais essencial. A igreja é a mãe dos crentes. A igreja é a maior referência de Cristo que nós temos na terra. Os pastores são os ministros de Deus. Os que estão do meu lado são meus irmãos. E todos se juntam para adorar a Deus. É por isso que nós estamos na igreja. Não é por programação, não é para ter um nome simplesmente no hall de membros. Porque isso tem sim um significado, mas se for só isso, é só aparência. Ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Primeiro, a vinda de Cristo é uma expressão muito forte nos textos apocalípticos. Ele vem sobre as nuvens, o Senhor vem vitorioso sobre um cavalo. Agora, ele não está dizendo isso para a igreja. Porque quando você escutar o Senhor vem sobre as nuvens, ele vem com juízo. Mas quando ele fala isso no livro de Apocalipse para as igrejas, é animando as igrejas. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo confrontados, mas se vocês permanecerem de pé, eu virei. Como aconteceu no ano 70, cumprindo a palavra aqui do Senhor. Só que agora ele não está dizendo dessa forma, ele está dizendo o seguinte: eu virei como um ladrão contra essa igreja. E qual é a analogia que ele faz aqui? Exatamente ligada à entrada dos persas no século 7º e 8º antes de Cristo. Você entende? É exatamente isso. Como foi que vocês foram pegos? Como um ladrão da noite. Mas não foi um bando, não. Um só entrou. E vocês que pensam que estavam seguros vão ser pegos de surpresa. Então o Senhor repreende, ser vigilante, ser atento. A igreja não pode dormir um segundo. Porque quando nós menos esperarmos, o Senhor vem. E Ele vem para pedir contas. Aqui não está dizendo que vai pedir contas do mundo, não. Está dizendo, eu vou pedir contas de vocês. Virei sobre ti como um ladrão. Porque a figura do ladrão apesar de não ser a mais digna, né, principalmente para um senhor que é justo e repreende o roubo, mas ela cabe muito bem aqui. Porque o ladrão vem tirar o que você tem. E ele disse, retendes o que tens recebido, porque senão eu venho e tiro o que vocês têm. Ele não está falando aqui que ele vai tirar dos crentes, ele vai fazer uma distinção entre os crentes da igreja, os que morreram, os descrentes e os que são crentes de verdade. Mas dos descrentes ele vai tirar até a aparência. Vocês acham que os falsos crentes vão passar a vida inteira fazendo essa farra com o nome de Cristo? Vocês acham que vai ser assim? Não vai, irmãos. Quantos não já foram envergonhados
Quantos não já foram desmascarados, os demais serão, quando eles menos esperam. Como um ladrão, o Senhor vem e retira até a aparência falsa que eles tinham. Aí ele diz no verso 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Interessante, né? Não são muitos, os que sobraram são poucos, algumas poucas pessoas. De uma igreja de muitas pessoas, você não vai tirar todas as pessoas que são crentes, firmes, não. Mas sobrarão algumas dentro de uma igreja corrompida que ainda são crentes. Mesmo numa época como a nossa ainda, o Senhor sustentou 7.000, como lá no profeta, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Nós não sabemos o número, mas nós temos a certeza que a igreja do Senhor ainda tem crentes fiéis, mesmo na situação que nós estamos passando. Ele diz, essas pessoas que não se contaminaram suas vestes, ou seja, o problema dessa igreja, que só tinha a aparência e que se resguardava num falso sentimento de segurança, era um problema moral. Porque ele fala de contaminação das vestes, ou seja, pecado. Era uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja que tinha pregação, que não se desviou da doutrina, mas sabe qual é o problema? A moral da igreja já tinha ido embora há muito tempo. E ninguém deu valor a isso, ninguém se importou. Lembre do que o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja de Corinto, nas primeiras cartas. Como é que vocês permitem que entre vós, né, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, existe um jovem que se deita com a mulher do seu pai e vocês não fazem nada? Lembra da repreensão que ele deu? Ele disse, vocês precisam extirpar esse homem do meio de vocês. Sabe por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento vai tomando força até carregar consigo a massa toda. Se a gente vai tolerando aqui e ali, e o pecado vai campeando no nosso meio, e não há um tratamento do pecado, porque pecado sempre vai haver na igreja até a volta de Cristo. Se nós não tomarmos as rédeas e refrearmos o pecado, acontece isso aqui. A contaminação geral do povo. Ele diz, mas algumas pessoas não se contaminaram nas suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco. O jogo de palavras é muito bem feito aqui. Porque ele diz, os que não se contaminaram as vestes, ou seja, vivem em santidade, receberão como prêmio, como galardão, como bênção de Deus, o receber vestes brancas. O que é isso? Os que estão se santificando agora, lutando contra a carne, pecando e tentando se levantar em Cristo com auxílio da igreja, com apoio dos seus irmãos, esses que não se contaminaram, o que vão receber no final é uma veste completamente branca, que não pode ser mais manchada. Os que estão se escondendo nas aparências, que nunca buscam a essência, mas é só a capa, é só a foto de Instagram, é só o versículo bíblico, mas não tem essência. Esses aí já se perderam, estão mortos. Ele diz no verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Esse aqui é o texto que todo arminiano sonha que um calvinista pregue, para ele dizer, está vendo aí que Jesus risca do livro da vida? É só ler, para ver que não é isso que o texto está dizendo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que ele está dizendo é o seguinte, os crentes nunca perderão o seu nome no livro da vida.
Ou seja, esse é um texto, se for para colocar nesses termos, calvinista, não arminiano. Porque o que ele está dizendo é que, quando você foi salvo, o Senhor vai lhe fazer perseverar. A tua santificação, ela depende de Deus e de você. Mas nunca um escolhido foi perdido. Os que permanecerem, os que de fato não morreram, mas estão vivos, porque essa é a prova de vida, eles permanecem na fé, nunca vão ter o nome riscado. Ele não está dizendo que os outros tinham e foi riscado. Ele só está trazendo à luz aqui uma verdade e evidenciando. Um crente nunca vai ter o seu nome riscado do livro da vida. E o descrente não vai ter riscado porque nunca foi escrito. Óbvio. Essa é a leitura mais simples do texto. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome, veja a palavra aparecendo novamente, diante de Deus, de meu Pai e diante dos seus anjos. O texto começa falando do nome, que é só reputação, é só aparência, para os que não vivem com vestes brancas. E o texto acaba dizendo, mas ao vencedor, eu sustentarei o seu nome, não negarei o seu nome. Esse é o contraponto do texto. Você quer ter sua reputação diante de quem? Dos homens ou de Deus? Com quem você se preocupa de verdade? Veja só, quem é o tesouro da tua vida? Quem você realmente deseja agradar? Quem você quer que olhe para você e diga assim, servo bom e fiel? É o teu amigo ímpio? É o jornalista comunista? É o teu professor ateu? Ou é o Senhor? Decida. Com quem você quer ter o seu nome bem visto? Não é que nós devamos rasgar nossa reputação diante dos homens. Não, não é isso não. É que isso vai acontecer como consequência, se algum deles resolver reconhecer, que é difícil. Mas a preocupação da igreja não pode ser o que é que fulaninho está pensando de mim, o que é que ciclaninho, o que é que o governador, o que é que o prefeito, o que é que o professor, o que é que meu amigo. Meu irmão, resolva quem você quer agradar, porque não dá para agradar a Deus e o mundo. Eu vou repetir, o Senhor diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Ou seja, eu vou te dar uma reputação, um nome, que você nunca teria. Nunca teria. Se você buscar a essência da fé, ou seja, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que brota do coração do homem. E se você não tiver segurança nas coisas desse mundo. Você se sente seguro pelo quê? Me diga aí. Tua segurança está nos 2 metros de distância que vocês estão aí? Tua segurança está num pedaço de pano? Tua segurança está no álcool gel? Porque o álcool gel vai resolver todos os nossos problemas. Eu soube de uma senhora que entrou na farmácia aqui em Campinas, parecendo uma astronauta, toda fechada e borrifando álcool gel na frente dela. Porque qual foi a lógica que deram a ela? Álcool gel mata o vírus. Então, se eu vou borrifando na minha frente, o vírus vai caindo e vai morrendo. O nível de loucura dessa mulher. Se tirar aquela roupa
E se tirar o álcool gel, acabou a segurança dela. Agora, nós dizemos isso não para você deixar de usar o álcool, nem de deixar a máscara, nem de tais e tais cuidados. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é a tua segurança. Não é a tua segurança. Não caia nessa onda também que a igreja tem caído de dar toda hora tentar ficar demonstrando virtude. Então a gente tenta passar um ar de que nós somos cuidadosos simplesmente por fazer o que todo mundo está fazendo. Sinalizar virtude para tudo que a gente faz. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Nossa segurança não estão nessas coisas, porque quantas pessoas usaram tudo isso? E eu repito, não estou dizendo para vocês deixarem de usar, continue usando. Mas quantas usaram e morreram? Porque é só aparência, irmãos. Boa parte dessas coisas é só teatro. É só teatro. Inventaram um negócio no começo dessa crise, que era você, ainda tem, né? É um tapete mágico, você pisa nele, pisa no outro, pronto. Aí você pode entrar tranquilo. Chegou o ponto do supermercado de Campina Grande, você tem que tomar um banho, não sei de que solução era aquela, era um negócio grande, inflável, você passava por debaixo dele, aí você podia entrar. A temperatura é medida no sujeito que fica na frente do shopping, de outros estabelecimentos, ele nem olha. E tem mais, se você perguntar qual é a temperatura que tem febre, que está realmente com febre ou não, ele nunca ouviu falar nisso. Teatro, irmãos. Não se assegure nessas coisas. Faça aquilo que você que tem ligação com o que é lógico, o que é verdadeiro, mas sem tentar demonstrar, sinalizar virtude para as pessoas, para que todo mundo ache que você é bonzinho e cuidadoso. Não faça isso, não. Viva a essência e não a aparência. Se assegure em Cristo e não em nada dessas coisas. Porque uma coisa é certa: se terminar esse período todo, e a única coisa que você aprendeu foi se lambuzar de álcool gel e andar com a máscara 24 horas, você perdeu o seu tempo. O Senhor está sacudindo a igreja, como fez com Sardes, para ver se a igreja passa a ser mais vigilante e deixa essa apatia de lado, e se a igreja deixa de viver somente de aparência e busca a essência do Evangelho do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a receber essa exortação do Senhor, e tomar providência com aquilo que nós temos feito, que não agrada a Deus. Oremos. Ó Senhor, nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia, Senhor, da tua casa. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de como somos rapidamente levados pelos pensamentos do mundo. E buscamos, Senhor Deus, a semelhança das redes sociais, passar uma imagem na igreja que não existe, que não tem nenhuma relação com a realidade dos nossos dias. Trazemos uma Bíblia que não abrimos de segunda a sábado. Falamos sobre assuntos que nem são mencionados na nossa casa. Somos zelosos por um culto, o qual, se pudéssemos, estaríamos em casa como os outros. Ó Deus, purifique-nos, santifique-nos de verdade, Senhor, pela Tua verdade. Nós não estamos preocupados com o que os homens vão pensar de nós, Senhor, mas a nossa preocupação é a reputação que temos diante do Senhor em Cristo. Que nome nós queremos ter nessa terra, Senhor? Nosso alvo é ter o nosso nome sendo confessado diante de Deus, do Senhor, por Cristo, nosso Salvador. Ajude-nos, Senhor,
a ouvir no último dia: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Porque não vivemos de aparências, mas vivemos na essência do teu Evangelho. Não nos asseguramos em coisas que são desse mundo, mas na obra do teu Filho. Rogamos ao Senhor isso, em Cristo. Amém.